Você já se perguntou por que, mesmo buscando a Deus, mesmo orando, mesmo tentando fazer tudo certo, a prosperidade simplesmente não acontece? Por que algumas pessoas avançam e outras continuam no mesmo lugar? E o pior, você sabe que Deus é fiel, mas sua vida não reflete isso. E se o problema não for falta de fé? E se o problema for falta de processo? Existe um princípio em Levítico 12 que quase ninguém fala, mas que pode explicar exatamente por que ainda não vivemos aquilo que Deus prometeu. Levítico 12 mostra algo chocante. Deus não libera crescimento sem antes a gente passar por um tempo de purificação. Preste atenção nisso. Nem tudo que nasce está pronto. Nem tudo que começa está preparado. E talvez o que está nascendo dentro da gente agora, ideias, sonhos, projetos, até promessas, ainda não está pronto para estar diante de Deus. E se a gente viver isso antes da hora, podemos perder tudo. Fica comigo até no final desse vídeo, porque o que Levítico 12 revela sobre isso pode mudar completamente a forma como você enxerga atraso, prosperidade e a presença de Deus na sua vida. Agora vamos para um trecho da Bíblia que muita gente ignora, mas que carrega um dos princípios mais profundos sobre crescimento espiritual. Em Levítico 12, Deus estabelece algo que à primeira vista parece estranho. Quando uma mulher dava à luz, ela não podia simplesmente voltar à rotina espiritual normal. Mesmo tendo gerado vida, mesmo tendo passado por um milagre, ela precisava se afastar. Havia um período obrigatório, um tempo de separação, um tempo de purificação. Agora pense nisso. Algo nasceu, algo foi gerado, algo era real, mas mesmo assim não estava pronto para estar diante de Deus. Isso quebra completamente a lógica de muita gente. Porque nós fomos ensinados que se nasceu, já está pronto. Se começou, já pode avançar, se sentimos, já é de Deus. Mas Levítico 12 revela o contrário. Existe um tempo entre o nascimento e a apresentação, existe um processo entre o começo e a aprovação. Deus não trabalha apenas com começos, Ele trabalha com processos. E talvez agora a gente esteja exatamente nesse lugar, com algo nascendo dentro de nós. Ideias, sonhos, projetos, uma promessa. E estamos ansiosos para ver isso prosperar, para viver isso plenamente, para apresentar isso diante de Deus. Mas ainda não está pronto. E não porque não veio de Deus, mas porque ainda não passou pelo processo de Deus. E é aqui que muitos de nós se perdem. Porque tentamos viver a promessa sem respeitar o processo. No próximo ponto, vamos ver o erro perigoso que está impedindo tantas pessoas de prosperar, mesmo tendo recebido algo de Deus. O erro que impede a prosperidade.
Hoje a maioria das pessoas quer pular etapas, quer prosperar sem amadurecer, quer crescer sem ser tratado, quer viver a promessa sem passar pelo processo. E é aqui que tudo começa a dar errado. Porque existe algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Prosperidade sem purificação se torna destruição. Sim. Tem coisas que, se Deus nos entregasse hoje, não nos abençoaria, mas nos destruiria. E talvez isso explique muita coisa na nossa vida. Porque começamos coisas, mas não prosperamos. Porque parece que nada vai para frente. Porque por mais que a gente ora, busca, tenta, mas sentimos que está travado. E o pior, às vezes começamos bem, mas algo acontece no meio do caminho e tudo desmorona. Isso não é coincidência. Isso é falta de processo. Queremos o resultado, mas evitamos o tratamento. Queremos a bênção, mas fugimos da transformação. Mas veja algo que pode mudar nossa forma de enxergar tudo. Talvez não seja atraso, talvez seja Deus nos protegendo. Nos protegendo de um nível de prosperidade que ainda não estamos prontos para sustentar. Porque Deus não está interessado só em nos dar algo. Ele está interessado em quem a gente precisa se tornar para não perder aquilo. Vamos ver como isso funciona na prática. E como ele pode nos levar à prosperidade. E como esse processo pode nos levar à prosperidade e à verdadeira proximidade com Deus. Então a pergunta agora é: como viver esse processo de forma certa? Porque não basta entender que existe um processo, precisamos saber como caminhar dentro dele. E Levítico 12 nos mostra 3 coisas que Deus trabalha antes de liberar prosperidade e presença. A primeira delas é o tempo. Deus estabeleceu dias específicos, nem antes nem depois. Existe um tempo certo para cada fase. E esse é o problema de muitos de nós. Queremos acelerar o que Deus está amadurecendo. Mas tudo que é apressado não é sustentado. Existe um tempo certo para tudo que Deus faz prosperar. O segundo é a purificação. Deus não está olhando só para o que a gente quer fazer. Ele está olhando para quem estamos nos tornando. Ele trata intenções, motivações, caráter, porque às vezes o que parece propósito ainda está misturado com orgulho, com ansiedade ou necessidade de aprovação. E Deus não abençoa a confusão. Ele purifica primeiro. E o terceiro é a preparação. Antes de confiar algo grande nas nossas mãos, Deus trabalha dentro da gente. Porque prosperidade não é só receber, é sustentar aquilo que recebemos. E o que destrói muitas pessoas não é a falta, mas talvez é receber antes de estar pronto. Deus não está nos atrasando, Ele está nos alinhando com a prosperidade que não vai nos destruir. E aqui está algo que pouco de nós entendemos. Quanto mais aceitamos o processo, mais perto nos tornamos da presença de Deus.
Porque o processo não é só sobre prosperar, é sobre se aproximar. Não é só sobre ter mais, é sobre se tornar alguém que anda com Deus de verdade. E quando entendemos isso, tudo muda. Porque paramos de lutar contra o processo e começamos a caminhar com Deus dentro do processo. E é isso que nos prepara não só para prosperar, mas para permanecer. Agora talvez faça sentido. Talvez o que chamamos de atraso é, na verdade, o cuidado de Deus. Talvez Deus nunca esteve nos impedindo, mas sim nos protegendo. Protegendo de viver algo que ainda poderia nos machucar, nos confundir ou até nos afastar dele. Porque a verdade é uma só. Prosperar longe da presença de Deus é perder tudo no final. Não adianta ter crescimento sem ter Deus. Não adianta conquistar e não conseguir sustentar. Deus não quer só nos abençoar, Ele quer nos preparar para sustentar a bênção. E quando a gente entende isso, paramos de correr atrás da promessa e começamos a caminhar no processo com Deus. Acredito que de alguma forma essa mensagem falou com você. Então comenta aqui embaixo. Eu aceito o processo de Deus. E se você quer aprender a prosperar com Deus, sem perder a presença, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender isso também hoje. Porque no próximo vídeo a gente vai entrar em algo ainda mais profundo. Levítico 13 revela que não basta passar pelo processo. Precisamos discernir o que está nos contaminando. Nem tudo que parece pequeno é inofensivo. E pode existir algo hoje na nossa vida, silencioso, escondido, que está bloqueando nossa prosperidade e nossa presença e proximidade com Deus. E vamos ver exatamente como identificar e tratar isso. Então não perca o próximo vídeo porque ele pode abrir ainda mais seus olhos para algo que você nunca percebeu. Te espero lá.